Oi, Corneta. Tudo bem, Ana? Como que você tá, querida? Eu estou bem, e você? Joia. Preparada para o papo de hoje? Preparadíssima. Então, você tá vendo aqui que tá 32 aqui, né? Uhum. 32. E parece que um dos nossos convidados já falou que 32 é o número da sorte dele. Precisamos ver com ele, então, a gente vai jogar no quê, né? Vamos Boa. jogar, a gente precisa jogar em alguma coisa para dar esse 32 aqui para ver se dá certo, né? Precisa fazer um pé de grana aí, um pouquinho de grana pro fim do ano, né? E para começar bem 2025. É. E você sabe que quem tá assistindo a gente, ainda estamos falando aqui de 2025 aí, mas nós já trocamos tudo pé pela mão, né, Ana? Porque isso aqui não vai, verdade. isso aqui vai lá pra frente ainda. Mas não se preocupa não, você vai estar assistindo aí como se fosse agora, tá? Você tá com a gente aí em casa, é agora que você tá, é agora, a gente tá junto agora. Não se preocupa não, tá? E o papo de hoje tem muito a ver com os papos que a gente tem tido aqui com o pessoal, falando da importância de fazer negócios e como que esse negócio impacta a empresa que você está, as empresas que são parceiras, as pessoas que estão lá dentro, né? E esse impacto é uma coisa tão interessante que não é só financeiro, né? Acaba impactando a qualidade de vida das pessoas e principalmente felicidade também, né? Comunidades que estão mais felizes. Tá, mas isso não é só ambiente de negócio. Um dos nossos convidados aqui trouxe uma reflexão que para você reter talentos hoje em dia, você tem que pensar em cidades que são bacanas para as pessoas morarem, né? Sim, Ou seja, são certeza. vários ecossistemas de uma empresa legal, da outra empresa legal, da outra empresa legal, todo mundo legal, e as pessoas ficam e gostam de estar naquela cidade e ficar lá. Aí elas ficam, Isso. senão essa inovação vai embora, partiu Nova York, né? Isso. E aí a gente fica sem nada aqui, não é isso? É isso mesmo. Então a gente precisa pensar em comunidades, né, que são muito mais, que funcionam como esses ecossistemas maiores, né, e que as pessoas realmente estão muito bem naqueles lugares, vivendo bem, né, negócios, comunidades, ou seja, expandir a nossa mente para o que é empreender, né, e como que essa coisa de pessoas felizes, né, como que questão, conceito de sucesso amplia, né, conceito de ter um bom negócio muda completamente, né? Sim. É isso que nós vamos falar hoje? É isso. E os nossos convidados, além de virem falar sobre negócios, inovação, também são duas pessoas muito envolvidas em diversos ecossistemas aqui da cidade de Londrina. Bacana. Quem veio? Veio o Roberto e o Renan. E boa tarde, Dá até uma pessoal. dupla. Como é que tá? Uma sertaneja aí, né? Sejam Londrina, bem-vindos. Roberto Roberto e né? Renan. Por que vocês foram empreender e não montaram uma dupla sertaneja? Olha. Essa é a estiver pergunta, ouvindo, primeira pergunta. Ai. Que dia que é hoje mesmo? Aqui do podcast? Alguma coisa de março, né? Vai mais ou ser lá menos, no né? final de provavelmente. fevereiro ou Isso. março. Isso. É roleta, é surpresa. É. Isso aí. Mas, pra quem tá ouvindo a gente, então, lançamento na Expo Londrina, Roberto e Renan. Ó! Né? Dupla sertaneja. Vai estourar. Pra comprar, pô. Que isso. Na verdade, a gente toca instrumento, mas a gente ainda tá ensaiando de ensaiar de verdade, né? Mas Sim. Roberto e Renan. Mas vocês tocam mesmo? Sim, Campainha, toco guitarra, toco violão. Eu ia baixo. falar, as tatuagens do Roberto me remetem a guitarrista. Mas vai você, na música Renan? sertaneja mesmo? Vai encarar ou não? Não, isso aí é... O só estilo de churrasco, vocês é o quê? Rock? Rock, né? Rock. Eu toco violão em churrasco, né? Sim. Aham. Tem um histórico aí de ter tocado na igreja, então, onde chamava a gente ia, né? Até Aham. velório a gente já tocou. Então, Sim. umas coisas assim que... teve banda de rock, acho que o meu primeiro empreendimento na vida foi gravar um CD de banda de rock cristão. Vixe. Ó. Então, Opa. assim, tem Já tem histórico até aí. CD gravado. Isso aí. É. E Eu tenho um também, né? Você Tenho. O Léo gravou pra mim, tem um. Olha aí. Várias. Só que eu toco de tudo. Sou um cara eclético, Ô, né? louco. Eu canto de tudo. Fala sério. Tem, como que fala? Rap, Ô, louco, tem hein? MPB, tem pagode, o que mais? Tem música sertaneja. Ô, eu É uma tô das- duvidando.
Tá versátil mesmo, hein? Vamos pegar no Spotify. É uma- Olha. Não, pior que tem. Tá, Olha aí. tá no Spotify, Léo? Sério? Que isso? Não, no Spotify não. tá. Spotify Ah, não. Léo, Mas eu vai fiquei ter, curioso. vai Tá ter no- que compartilhar, porque eu tô aqui há quanto tempo Tá e não tava no sabendo YouTube, disso. No YouTube acho que tem. No YouTube acho que tem. Boa. Isso É. Caraca, Ah, mas só mas colocar colo- corneta colocou, Rapaz, o colocou negócio a é- imagem dele e a voz de inteligência artificial, foi Pô, isso? daí você já contou o segredo, caramba. Que isso, hein? Rapaz, Adivinhei. inteligência Ah. artificial, os meninos cataram minha voz lá dos episódios, jogaram lá e ela Olha canta em tudo quanto é tipo de estilo Olha. musical. que você Ô, possa louco. imaginar. Legal, O hein? importante é que pode ser que você É. fique famoso por alguma música e Sim. você vai colher É. frutos. E ela desafina, O pior é se chamarem ele pra Desafina cantar igual ao eu. vivo. Sério? ela desafina igual, cara. É impressionante. Quando ela desafina ou faz as coisas, ela fala, caramba, mas acho que sou eu que tô cantando, né? Cara, é perfeito. Tem hora que eu escutando, Já acho fiquei que sou curioso, eu vou que... buscar. Não, eu também quero ver. Sou eu Nosso que cantei. projeto Léo, de banda manda vai o ter link que ir por lá. aí também, né? É. Só tem uma música lá que eu não concordo. Aquilo lá que você vai descobrir que é fake. Que fez eu cantar um hino do Corinthians. Sou Ah, palmeirense. Vou até levantar dessa mesa. Não tem condição, eu sou palmeirense. Não acredito, E, cara. e os caras fizeram cantar um hino do Corinthians, aí eu falei, aí é fake demais. ó, vocês dois estão meio Corinthians, nós dois estamos meio Palmeiras aqui. É, mas Mas o aqui pior... é Corinthians. Mas Ah. acho que eu tô verde, mas... O cara E veio aí, aí. inclusive, nossa história, a gente meio que Começa se cruza por causa de um jogo do Corinthians. Na Ah, mesa é? do bar. Começa a contar aí já. Só antes de falar sobre isso, eu não sou nada de místico nem nada, né? O número 32, na verdade, porque o nome Roberto, na chamada, sempre foi o número 32, cara. É 32? Sempre. E Que esse louco. número ficou, e eu olhei e falei, caraca, número 32. Então Número é, 32. gravado. é o número que pega aqui, mas se quiserem Aham. jogar em alguma coisa, acho que Aham. a Loto Fácil, né, É, estatisticamente, é um pouco mais fácil. Então É. vai no número 32. dá pra 32. brincar. A gente tava falando, né, sobre a questão do Corinthians, é que assim, eu tinha uma startup há bastante tempo atrás, até o meu sócio Marlon veio aqui, né, Uhum. da Sim. Deliveria, vendeu Marlon da iFood e Delivery. tal. Você foi sócio dele na Deliveria? Exatamente, é. Você tá brincando? Você era um dos meninos lá que ficava Era. aquilo lá no Sim, começo lá? Eu era o sócio que trabalhava, o Marlon, ele ficava dando palestra. Ah, rapaz, esses meninos aí que eu dava aula na época, né? Aí você entrava pra dentro da sala de faculdade e daqui a pouco você via alguém lá. Não, porque eu tô tendo uma ideia aqui pra fazer Olha uma aí, startup. Por quê? Por que que todo mundo deu o surto da startup? Todo mundo queria abrir uma startup. Ah, É, né? porque você não viu os meninos aqui de Londrina que ficaram milionários? Ai, Spoiler, Quantas perdi vezes tudo. ele te chamou pra comer uma pizza pago pela grana que veio da Deliveria? Conta pra mim. Da grana da deliveria nenhuma. Não, né? Até porque, igual ele falou, deu spoiler ali que ele gastou tudo, É. zerou. Tô tentando de Faliu. novo. Mas é sério, na verdade eu vendi. ai. Tava com o Marlon. Enquanto o Marlon tava na parte de tecnologia, Sim, eu estava na parte de growth, que é marketing comercial, né? sim, sim. Então fiquei tocando essa parte. Depois que nós fizemos a venda, eu fui para Joinville, porque o iFood, ele era bom e ele abria só capital. E ele Uhum. tinha muita dificuldade em cidades do interior, até por isso que ele fez a incorporação na Deliveria, Sim. e muita dificuldade em Santa Catarina, em específico. Então, foi ajudar na expansão comercial do iFood lá, e a maior cidade de Santa Catarina é Joinville, né? Então, por Sim, isso que eu sim. fiquei lá, né? Fui para Curitiba depois, abri loja em shopping, quebrei. Quebrou. Sério, Roberto? Isso eu 100% não sabia. É, loja quebrado. loja Loja em shopping de quê quebra que as você pessoas. abriu? Ó, foi uma franquia, eu não vou falar, Tá, não, porque tá. eu não posso. Não, né? beleza. Vem falar Sim, o nome, sim. né? Pra ajudar, eram Franquia 3 vende o quê? lojas. Vende o quê? Vende alfajor. Alfajor. Não vou falar o nome, mas Não vou falar nome, mas. Foram 3 lojas Sim. em falta de uma. Caramba. E, É. aluguel de shopping é uma cacetada Sim, também. né? exato. Aluguel de é. shopping é. Lá em Curitiba. Meu irmão e aí, também tinha uma loja, se aventurou com esse negócio de shopping também, ficou vários anos, mas depois descobriu que não é um bom negócio. É bom, é muito bom pra quem tem o shopping, né? Mas Sim, exato. começa por aí. Eu sempre é muito falava, bom o pro dono do shopping é shopping.
shopping. só bom para quem é dono e para quem vai visitar. Sim. Porque, pro lojista... Não, vamos lá, não vamos... Sim, não vai generalizar. Sim, mas é que também... Lavando a roupa suja aqui. O meu negócio é tecnologia. Sim. E aí eu fui com um amigo... Foi se aventurar e o em outras varejo- áreas. E o varejo não aguenta desaforo, bicho. Uhum. Então... Ainda mais shopping, que é um jogo de cachorro grande, Sim, né? E o que aconteceu, eu podia ficar falando horas aqui, mas o que aconteceu foi varejo, né? Varejo, shopping, loja de doces, né? Você depende da Páscoa e dependemos do Natal. Sim. E o que aconteceu? Na Páscoa, a alfândega reteu toda a importação dessa franquia. Então a gente perdeu a Páscoa. E aí a gente não conseguiu se recuperar. E o Natal, tivemos outras coisas lá. E aí você trabalha um ano no vermelho para essas duas datas empatar. E aí foi uma série de coisas que foram acontecendo. E eu quebrei 100%. Voltei para Londrina. Fui pro Poder Público, né? Me convidaram, né, para ir pro Poder Público. Fiquei 4 anos lá. Sim. E aí, num jogo do Corinthians, eu já conheci o Renan, né? Ele me apresentou um negócio que eu acho que quer falar um pouquinho sobre, né? Contar como a gente chegou lá. Sim. Sim, Como a sim. gente chegou nesse jogo do Corinthians. Eu Sim. vou contar um pouco da história. Bom, na linha minha de empreendedorismo, como eu falei, eu comecei, acho que o meu primeiro empreendimento foi uma gravação de CD de uma banda que a gente achou que ia ser rockstar, né? Certo. A gente investiu e tal, o negócio foi legal, mas eu falo assim, né? Essa área de entretenimento, de show business, é difícil você trabalhar enquanto as pessoas se divertem. São heróis quem consegue fazer isso e ainda né, conseguir remuneração com isso. E aí foi, né? A minha mãe sempre foi comerciante, meu pai na área de engenharia e tal. E eu comecei a entender outros cenários, me formei em engenharia de telecomunicações, engenharia eletricista, e fui para uma multinacional trabalhar com comunicação via satélite. Maluco, né? Coisa assim que aonde não tinha internet a gente colocava. Então imagina que toda grande parte das urnas eletrônicas, por exemplo, do Amazonas, lá, da área que não tem internet nenhuma, a gente chegava lá e colocava, né, nos barcos lá, que tinha nos Rio Madeira, enfim. Minha equipe fazia toda essa gestão, além de conectar caminhão, avião, barco, onde não tinha conexão, a gente levava. Tava uma carreira bem traçada em cima disso. E aí, 2 amigos meus que trabalhavam junto comigo nessa multinacional, chegaram e falaram, olha, tem um hackathon que vai acontecer lá na Sociedade Rural do Paraná. Falei, o que é isso? Falei, cara, não sei, a inscrição aqui é R$50 para entrar os 10 dias da Expo com credencial e ainda diz aqui que tem chopp grátis. Eu não sei nem o que é, mas pode inscrever que eu tô dentro, né? Naquela época, 20 e poucos anos, né, molecão e tal. Falei, vamos nessa. Aí a gente foi, se inscrevemos, fomos para esse hackathon, que era um dos primeiros do Brasil dentro do agronegócio. E o hackathon é um final de semana que empresas, né, entidades reúnem estudantes ou profissionais que tenham know-how em tecnologia para resolver grandes problemas. Então, o nome é uma maratona de desenvolvimento de ideias e resolução de problemas. Foi aí que eu e esses 2 meus amigos entendemos ali que tinha um problema que a gente conseguia resolver. E aí conseguimos fazer uma startup ali dentro, que eu também nem sabia o que era startup, eu só fui mesmo pelo shopping entrar nos 10 dias de credencial, né, na Expo. É isso aí. E aconteceu um negócio ali. A gente gerou a startup, não ficamos nem em 3º lugar na classificatória, né, que fica o desenvolvimento sexta, sábado e domingo. O pessoal do Sebrae ajuda, do Senai e tal. Chega ali e nós não ficamos nem em 3ª colocação. Bom, chegou segunda-feira, legal, né? Vamos nessa, vamos continuar tocando nossos negócios lá, nossa empresa. E aí foi que a Sociedade Rural do Paraná entrou em contato comigo, falou, gostamos da ideia de vocês, por mais que vocês não ficaram em 3º lugar, vem pra cá que a gente vai acelerar vocês, a gente vai dar um dinheiro para vocês desenvolverem a solução e vende esse negócio aí para crescer a empresa e vocês ficarem milionários, igual o Vale do Silício. Falei, opa, acho que tem um negócio aí, né? E aí a gente foi, criou a empresa, tomamos muito na cabeça, né? Porque a gente foi aprendendo, a gente foi atender o agronegócio, a gente viu que o agronegócio tinha muita deficiência de conectividade, ainda tem, né? Então é uma das dores do agro. E o sistema que a gente desenvolveu lá no Hackathon
uma empresa ali de Telêmaco Borba, pequenininha, chamou a gente para conversar, chamada Klabin. Falou, olha, preciso do que vocês estão desenvolvendo. Falou, vamos lá então vender para esses caras. Bem pequenininha essa empresa. Bem pequenininha, não sei se conhece, né? acho que faz papelão, uma coisa assim, né? Assim, né? Tudo... Sim. Cara, pra gente foi uma maluquice, né? Pô, Tipo, vamos lá. Como assim? Pois é, mas só que até chegar aí foi um ano, né? De desenvolvimento e tal, até a Klabin bater na nossa porta. A gente foi e começou a vender para eles esse sistema. A startup chamava TracePack, de rastreamento de pacotes, né? De dados, enfim. E aí a gente começou a atender a área florestal. Suzano, West Rock, Klabin, né? Tivemos alguns investimentos. E aí, no meio desse período veio pandemia, que impactou demais, e como nós éramos uma empresa nova de tecnologia, né? Às vezes quem está ouvindo a gente quer startup, né? É uma empresa de base tecnológica que tem uma ideia, normalmente um PowerPoint, e tem que botar isso para rodar, tem que trazer cliente, validar aquela solução, expandir ela. A Nubank começou assim, a Delivery começou assim, o iFood começou assim, e a gente foi crescendo. A pandemia deu uma desestruturada gigante, chegamos a 20 e poucos funcionários, com investimento de fundos de investimento e tal. E chegou que tínhamos um plano de vender a startup por milhões, a pandemia desestabilizou, a gente acabou entregando ela para os fundos de investimento, não do jeito que a gente queria, né? Como a gente tinha sonhado e tal. Sim. Mas saímos, aí os 2 sócios, mais 2 sócios meus, saímos para outras atividades e a startup continuou com os fundos. Nesse momento, nesse período, acabei me tornando diretor da Sociedade Rural do Paraná, fiquei 2 anos como diretor de inovação, hoje estou como diretor de relações institucionais lá, e aí já pega um gancho desse ecossistema, né, que a gente vai se contaminando com essa questão de fazer negócios, de relacionamento, de network, o quanto isso funciona. Até o momento que teve o jogo do Corinthians, tava meio mal. Chegou no jogo. Vamos assistir o Roberto? Não a gente, o Corinthians. Exatamente. Normal. Isso não vai falar, porque... Isso, aí... lógico, foi no começo do 2024. Não no último período agora, né? Eles estavam xingando o Yuri Alberto. Exatamente. Você falava com o corintiano, falava assim, o cara é bom, rapaz, aguenta. Ninguém Quero deixar registrado aqui que eu nunca reclamei. Nunca reclamei. Yuri Alberto, se estiver ouvindo a gente aí, nunca reclamei, tá? Aqueles comentários que eu fiz... Esquece. Calor da... É isso. E aí foi que a gente assistiu o jogo, primeiro tempo, falou, putz, dá mais um chopp lá, vamos falar de negócio. Vocês encontraram aonde assistir esse jogo? A gente já se conhecia do ecossistema, né, dos eventos, dos só abrindo um parênteses. Depois que nós vendemos a Delivery, a gente fez muita bobeira, mas muita, assim. Colocamos investidor no contrato social, chegou o iFood com um escritório de fusão e aquisição especializado, e era gente, assim, que não sabia de onde estava fazendo, tinha que conversar a princípio de igual para igual com esses caras, enfim. A gente aprendeu tanta coisa que eu e o Marlon, a gente falou assim, por que a gente não monta uma comunidade de startups para... né, voltar isso para a comunidade. Sim. Que é a Redfoot, né? Sim. E aí eu conheci o Renan de lá, né? Desse movimento e tal, né? Porque eu também criei a minha startup, e aí eu estava nesse movimento de Redfoot, conversando com outras startups. Aquela galera que chegava na faculdade e falou, quero ter uma startup, que a Delivery ia correr lá, batia a porta lá. Eu sou um desses, eu escutava isso, entendeu? Todos vamos fazer. E aí, assim... Só eu que não sabia, porque eu ia fazer o seguinte, falava, vou te dar um endereço aqui, vai lá e bate na porta e ia formar aquela fininha lá na porta dos meninos. Mas não é tão fácil quanto parece. Mas na cabeça de quem tá lá fora, parece que tem gente que pensa só ter a ideia só e ele pronto. que não teve essa ideia. Sim, nossa, não, a Delivery, na verdade, ela mais errou do que acertou, né? Sim. Por mais incrível que pareça, né? Mas isso, né, dá pra ficar falando só de a Delivery, mas E assim, aí o Renan, a gente se conhecia desse movimento, e a gente acabou há um ano atrás se aproximando por causa de um evento, ficamos conversando, e aí ele me mandou mensagem, vai ter jogo do Corinthians, do Campeonato Paulista. Bar Brasil. Vamos no Bar Brasil? Aí eu falei, vamos, né? E aí eu tava no momento no Poder Público, que eu já tinha feito a leitura, que o cenário de 2024 ia ser um cenário muito de pancadaria, né?
E eu tinha entrado no poder público por ser técnico, né? Não tinha nenhum vínculo político com ninguém. Então eu falei, olha, eu quero, né, outros ares, quero voltar a empreender. E tava, né, pensando, vendo possibilidades. E aí o Renan, nesse jogo aí, ele tem uma empresa, né, de instalação De engenharia elétrica, né? instala para-raio, né? Isso, quando eu me formei, lá atrás, assim, ó, vamos abrir uma empresa de engenharia para pelo menos Honrar a o carteirinha. CREA, né? É Honrar o isso aí, CREA. vamos lá. E aí, um amigo meu, também é meu sócio, o Cleverson, a gente toca essa empresa que faz para-raios, SPDA e aterramentos. E é uma empresa muito enxuta. Né? E aí, qual é o problema? Para chegar na solução que a gente chegou na mesa do bar. A gente atende hoje em torno de 900 condomínios em Londrina, empresas, anualmente, com vistorias e tal. Como a empresa era muito enxuta, às vezes entrava síndicos em contato com a gente na parte da noite. Por quê? Reunião de condomínio, o cara chegava, depois da reunião de condomínio, entrava em contato, eu não respondia, no outro dia eu ia responder, ele falava, já resolvi aqui. Perdi cliente. Falei, putz, preciso arrumar isso aí de algum jeito. Comecei a dar uma pesquisada, chutei uma árvore, caiu 5 chatbots, né? Se pesquisar hoje no Google aí, tem de monte. Cara, testei eles, isso que eu sou mais da área de tecnologia, né? Sou curioso. Nenhum adequou, me parecia que tinha uma bazuca pra acertar uma mosca, sabe? E aí não funcionou, eu falei, deve ter alguma coisa diferente. Aí fucei, consegui um sisteminha lá, montei num servidor, subiu, funcionou. Então todo mundo que entrava em contato com o número da empresa, né, ele respondia automático, falou, ó, me fala aí qual que é o seu CNPJ, eu buscava na Receita a informação e tal, o cara já se sentia atendido qualquer horário do dia, né? Então a gente colocou um robô lá para atender, que funcionou bem simplesinho, mas extremamente efetivo. Deu certo, rodou uns 6 meses, aí a equipe de campo, eles faziam o quê? Sobem no prédio, tira foto, mede, ó, tem 5 metros a torre, tem lâmpada e tal, me anotava todas as informações, mandava para mim, que é o engenheiro que assina pelo laudo. Eu tinha que montar esse laudo, perdi uns 40 minutos por dia por cliente, me tomava muito tempo. Eles falaram, precisamos de um sistema de laudo automático. Falei, putz, vou desenvolver um aplicativo para isso. Fui ver, ficava caro, como é uma operação enxuta. Falei, cara, se eu já tô no WhatsApp, que eu consegui receber a mensagem dos clientes, eu tenho as mensagens ali, vou criar um sistema dentro do WhatsApp. E aí foi. Aí a gente desenvolveu. Então os técnicos sobem hoje lá e tal. Eles entram e começam a falar com o nosso assistente virtual. O assistente virtual vai fazendo as perguntas para preencher o laudo. E aí, ao final, o técnico já desce, o laudo tá pronto em PDF, manda pro cliente, manda nota, tudo automatizado. E isso me livrou um tempão de trabalho. Imagina. Eu fui e falei isso aí pro Roberto na mesa do bar. Aí o Roberto chegou e falou, cara, vamos fazer um negócio com isso? Já tava rodando mais ou menos um ano, né, a ferramenta. Ele falou, tenho 3 clientes que eu vou falar amanhã. Posso oferecer? Falei, pode, ué. Você vender, Sem valor, vamos sem nesta. nada. Sem valor, sem nada. Saímos de lá, no outro dia ele falou, vendi. E aí eu E aí? vendi no outro dia, eu sabia que ia ter uma reunião que essa solução encaixaria, e aí eu falei assim, olha, tô com um negócio aí e tal. Ah, fechado. Era alguns cartórios da cidade, uma campanha bem específica. Liguei pro Renan e falei, Renan, vendi. E aí? Eu coloquei um preço da minha Aleatório. cabeça. Vendi. Não, a gente fez como que chama? A gente fez o cálculo hipotético universal, teoricamente, embasado pra gente chegar nesse valor. Né? Que era, eu não lembro qual. Você olhou mais ou menos o vento, como que tava o vento no dia, falou, eu acho Se que... Se você tiver... tanto. Você mandou o número, o cara falou, Não, você mas, falou, é mais ou é menos. Esse é aí. o cálculo que a gente usa muito no dia a dia. Exatamente. Se você pegar as iniciais, é o cálculo hipotético universal, teoricamente embasado, mais conhecido como chute. Muito bom. Olha, é verdade. Foi isso, entendeu? Iniciais. Mas convence, né? Você manda o número, o cara olhou torto, você fala, um pouquinho, pode ser um pouquinho menos. O cara ficou tranquilo, falou assim, não, mas pode ser um pouquinho mais, né? Falou muito rápido, fechou, falou, pô, podia ter sido mais. Pior que acontece isso, né? O importante é que deu certo, vendemos. Sim, então vendemos, entregamos, ficaram felizes. E aí eu falei assim, meu, isso aqui dá jogo, hein? E aí a gente pegou um cliente, esse cliente se interessou bastante, falou que tinha até, falou assim, cara, vocês estão procurando
investidor e Investimento, tal. como que é? Não estamos tal. Aham. E aí, um grupo de indústrias, né? Um grupo que tem várias indústrias, né? Me procurou, apresentei a solução, eu e o Renan, a gente foi lá, e aí não fechou com a gente. E aí como eu tenho proximidade, né? Perguntei o feedback. Ele não falou bem, mas eu senti que é assim, dá pra ver que é tipo, vocês não estão full time, né? Não é um negócio de vocês. Vocês estão só. Nesse né? momento, Estão se a gente ainda aventurando nisso. estava nas outras É. funções. Sim. Fomos lá apresentar para eles e a gente foi muito aberto. A gente sempre é muito aberto. Uhum. E aí eles falaram, mas vocês abriram a empresa, mas estão nas outras ainda. Como funciona? E o vai me suporte, só atender? faltou aí Quem o que vai- suporte. É. né? É. Vamos, beleza, saímos lá e falou, não vamos fechar com vocês. E a aí gente eu fiquei pé da vida. E eu fiquei pé da vida. Eu falei, Renan, ou eu entro pra jogar, ou senão eu não vou tocar minha vida. Aí a gente chegou e falou, vamos estruturar um plano de negócio, né? É isso aí. Uhum. E aí, foram o quê? 3 pessoas que a gente falou que já falou, cara, é uma startup, vocês dois, né? Vocês já tiveram experiência com isso, já tomaram muito na cabeça, né? E tal. Sabem mais ou menos o caminho das pedras. Vocês não querem investimento? 3 caras chegou pra gente e falou. 3 caras, isso. E a gente Que não tinha moral, hein? não tinha nem. Não, isso é uma responsabilidade em tamanho. O pessoal tava bem. Que isso pode ser um beozaço, né? Um grande problema, né? Aham. E não tinha nem CNPJ estruturado. Aí a gente sentou e falou, vamos fazer esse plano de negócio então. E aí a gente decide quem é mais estratégico para estar junto com a gente nessa. Sim. E aí foi o que aconteceu. A gente estruturou. Apresentamos para os 3. O que mais deu fit com a gente, nós decidimos, então fechamos no T0 da empresa, então fomos abrir CNPJ, já com investimento, né? Então ficou um pouco mais fácil, mas lógico, não é rasgando dinheiro, né? Então, Sim. com Muito projeção. bem orientado, Exatamente, Então, a gente tá gravando aqui final de 2024 e tal, e a empresa está indo para o 7º mês, né? Dos 6 meses, a gente está com 6 funcionários, atendemos mais de uns 60, um pouco mais de 60 empresas, né? Grandes empresas, né? Estão com a gente. Na nossa plataforma roda mais ou menos em torno de 65 mil conversas já por mês. E conversas, quando eu chamo corneta, é uma conversa. Agora, a quantidade de mensagens que roda dentro daquela conversa são as mensagens. Mensagens aí eu acho que vai já para 3 milhões de mensagens que a gente processa. Estamos no Centro de Inovação do Mas Comércio. o que? Baseado nisso, ele é um assistente de conversa que ele usa para fazer, esses laudos, emitir laudos, documentos técnicos. Foi evoluindo, como toda startup. Sim. A gente Muda vai toda assim, hora. o que o cliente quer. É isso, vamos melhorando. Né? Exatamente. Adaptando. Hoje ela é uma plataforma mais robusta. Né? Então, hoje, a primeira camada é uma automação que é feita por nós. Então, a gente faz de acordo com a necessidade do cliente. É um laudo, é um menu, é um atendimento, é simples, enfim, a gente faz essa implantação. E na segunda interface é o que a gente chama de Omnichannel, que é um lugar que a gente conecta todos os canais, né? Então o cara tem um chat no site, o cara tem 10 números de WhatsApp, o cara tem, sei lá, Facebook, Instagram. Então a gente conecta esses canais num lugar só, né? E aí o time fica nesse software, né? Então hoje a gente dá a solução para atendimento ao cliente completa, né? Começou com laudo, hoje ainda roda alguns clientes com esses laudos automatizados e tal, mas o que a gente entendeu, que aí é o que o Roberto falou, o público-alvo, o pessoal que sente a dor, a gente viu que faltava gestão. Hoje, aí são números da Meta, né? Mais de 93% da população que tem celular no Brasil tem o WhatsApp instalado. Então, é um dos maiores países que utilizam o WhatsApp. E se uma empresa hoje não utiliza o WhatsApp para vender, ela está no lugar errado. Não é a empresa que escolhe o canal de venda, é o cliente que escolhe o canal de venda. Às vezes a gente até lembra que o celular faz ligação, né? Porque primeiro a gente chama no WhatsApp. Se não tem WhatsApp, aí a gente vai pensar que ele tem ligação. E aí a gente viu essa demanda, que faltava essa gestão. A função de geração de laudo acabou ficando bem escondidinho para alguns clientes ali. Hoje a nossa grande maioria de clientes quer entender o que passa nessas conversas. Eu tenho 4, 5, 30 atendentes, né? Tem clientes nossos aí que tem 30, 40 atendentes na empresa.
será que está sendo atendido de forma adequada o meu cliente? E aí ele tem a visualização de todas essas informações. Se o cliente entra por WhatsApp, se entra por Instagram, se entra por Facebook, não precisa ficar trocando de aba, cai tudo na mesma plataforma. E aí ele consegue até saber qual é o canal que está trazendo mais clientes para falar com ele. Isso aí. E ele consegue também avaliar como que está sendo o atendimento de cada colaborador. E o que tá, a gente já está pensando numa segunda fase do sistema, que é hoje o gestor, ele quer isso, ele quer saber se o João, se a Maria está atendendo corretamente. Isso é feito no olho, né? Então a gente tem uma IA que está sendo treinada junto com o Hub de Inteligência Artificial do Senai para que o gestor não precise mais ficar olhando. Então, nesses 30, 40 canais, né, que vai ficar, não tem como você ficar olhando tudo, né? Então a IA vai ficar olhando e vai falando assim, olha, o atendente X tá seguindo o que você deveria na empresa. O atendente Y, olha, já não tá. Então ele vai pontuando isso, né? Para que o gestor ele só fique olhando os indicadores. Exatamente. Hoje o que a gente tem? Se o cliente ficou desatendido, eu sei que aí eu coloco numa caixinha lá, ó, cliente não atendido. Aí o gestor consegue clicar lá e ver quais são os clientes que não tiveram resposta, que acontece demais. Sim. Aí ele consegue responder, visualizar qual foi o agente que não respondeu e fazer uma tratativa em cima disso. Entendi. E aí, como o Roberto falou, hoje as empresas já têm mapeado um playbook de vendas ou de atendimento, né? Como deve ser atendido o cliente. E nessa segunda versão que a gente já está desenvolvendo, a inteligência artificial vai ver esse PDF e vai falar como que deve ser atendido o meu cliente. E aí eu vou pegar conversa por conversa, a inteligência artificial vai ficar analisando se tiver alguma variação negativa, por exemplo, a inteligência artificial levanta a mão ali para o gestor e fala, ó, vê essa conversa aqui que tem alguma coisa errada nela. O restante está tocando, está bem, está fluindo e tal, mas agora quando as que forem negativas, que está tirando dinheiro do bolso do empreendedor, né, do nosso cliente, ele consegue potencializar para ele corrigir isso o quanto antes. Então, isso aí. Essa é quem o nunca nosso... ficou no vácuo, né, no WhatsApp, né? Então essa é a Ou nossa em ideia. algum outro canal também. Um QR Code, você passa a noite, né, 10 horas, um QR Code no outdoor, você manda lá, oi. É um momento decisório de compra, porque você quis saber a informação daquela empresa, você mandou um oi no WhatsApp, ninguém respondeu. Aí, 100 metros para frente, tem um concorrente com o QR Code. Sim. Ele mira lá, manda um oi, aí esse concorrente aí da primeira empresa tem o stack e aí já responde automático ali, eu já garanti o lead. Então eu sei que o corneta está querendo aquela informação, aquele serviço, a gente já capturou, por mais que eu não tenha um atendente humano naquele momento, aí o corneta saiu de uma balada 3 horas da manhã e queria comprar um colchão castor lá, né, alguma coisa assim. E aí a gente consegue capturar as informações dele, falar que colchão você quer, tal. Ó, eu não tenho nenhum atendente aqui agora, mas assim que eles chegarem, você vai ser o primeiro da fila para atender. Ele já se sente atendido. Na próxima esquina, ele não vai mirar em outro QR Code, porque ele já foi atendido. Já conseguiu a informação que ele precisava. E aí, sim, na nossa plataforma, quando atendendo, a gente vê, falou, ó, esse número aqui, o nome dele vai estar lá de forma automática também. Entrou em contato e aí ele começa a atender o corneta para fazer essa venda e concluir essa venda. Sim, e essas nossas experiências, assim, tem algumas bibliotecas básicas quando a gente fala de startup, né? Então a gente traz essa metodologia. Então, por exemplo, na Westack, a empresa, né, começou, antes da gente sair desenvolvendo, a gente foi validar se tinha mercado para isso. Nossos primeiros clientes usavam planilha de Excel. Né? A automação nossa era em cima de uma planilha de Excel. Exatamente. E aí a gente viu, validou, né? Era uma automação, quero fazer tal coisa com esses contatos, então a gente fez essa automação, começamos a fechar cliente, falou, então a gente tem o porquê gastar hora aí, né? E isso na metodologia de startup a gente chama de MVP, né? Que aí tem o que a gente chama de iteração, que é ficar sempre voltando, né? Faz um pouco, testa com o cliente, volta e vai fazendo isso, né? Então, a melhoria contínua. Isso. Então, esses 6, 7 meses de empresa, a gente colocou isso, né? Não é uma regra, né? Não é uma receita de bolo, mas tende a funcionar, né? Quem tem uma ideia boa, né? Ela não tem, já mira no iFood como ele está hoje, né? Então, olha o iFood.
a gente vendeu lá em 2014, 2015. Sim. E já era um produto muito maduro, né? Então a pessoa não tem como do nada já lançar um novo iFood. A maturidade desse produto está muito alta, né? Então é pensar pequeno e desenvolvendo, né? Assim que é uma sugestão, né? De tirar aquela ideia boa do papel. Sim. Legal. Legal. Bem bacana. É isso aí. E hoje vocês, assim, vivem esse bichinho da inovação aí. Ele tá sempre com vocês. Demais. Acho que até na USTEC, né, na vida, nas outras interações que nós temos, como eu comentei, estou hoje, né, como diretor de Relações Institucionais da Sociedade Rural do Paraná. E isso me proporcionou falar com muitas pessoas de Londrina que eu não tinha acesso, Sim. né, esse networking, e acabamos nos tornando até referência em inovação. Mas eu falo que inovação é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Todo dia. Você vai vendo como fazer coisas melhores, com novas ferramentas, vai treinando, vai dar certo. Se não dá, volta rápido e corrige. E isso proporcionou a gente gerar um networking, gerar novas frentes de negócio e de aprendizados para a gente. Que, por exemplo, a gente vai falar um pouco ainda, mas do Estação 43, por exemplo, que ele conseguiu reunir o ecossistema de inovação de Londrina. Sim. Eu falo que quando eu fiz o Hackathon lá atrás, lá em 2017, eu acabei sendo fruto desse ecossistema que iniciou-se ali em 2016, 2017. Eu falo que foram os malucos que plantaram essa semente, né, aqui do ecossistema de inovação de Londrina, aonde já está dando frutos, e que a nossa responsabilidade hoje é continuar plantando para que deem frutos mais rápido ali na frente, né, essa nova geração. É uma coisa que eu sempre falei lá para 2010, 2012, mais ou menos, eu comentava com algumas pessoas que eu acho que assim, o agro aqui tinha geração de riqueza muito forte, mas precisavam ficar mais atentos com usar o dinheiro do agro para fomentar essas inovações, porque tinha muita coisa explodindo por aí, né, borbulhando, e que esse dinheiro precisava ser colocado para trazer outras ideias, tal. Isso está acontecendo, isso você vê que é uma coisa mais clara hoje já. Um passo atrás ainda, Corneta. Para a gente chegar no dinheiro de investimento, a gente precisa ter boas empresas aqui. E aí lembra que você comentou das startups? Pô, precisamos fazer essa galera ficar aqui. Certo. E aí é essa trajetória que a gente fez acontecer ali na Sociedade Rural do Paraná. Sim. Claro que é um ajuste diário, né? Mês a mês, ali trabalhando. Mas as primeiras startups que saíram do Hackathon foram para Piracicaba, que é um polo do agronegócio forte, né? Sim. Foram para Cuiabá e não ficavam em Londrina. A preocupação da Rural foi como que a gente faz, gerando startups boas, a gente tá. Como que retém elas aqui agora? Foi que aí na minha versão, né, eu fui o segundo Hackathon, segunda edição do Hackathon. Certo. Eles já falaram, ó, vamos criar boas startups e vamos retê-las aqui de alguma forma. E aí foi que eles criaram uma aceleradora de startups lá, investiram um pedacinho, né, da grana. Falaram, ó, vamos manter algumas aqui. Saíram excelentes startups, eu vou citar algumas aqui, a Dioxid, que faz tratamento de sementes. Do Joãozinho lá, o cara, ele dá 12% a 14% a mais de faturamento para quem planta. O pessoal da Tátil Fish também, que faz controle com IoT em tanques de peixes e camarões. Saíram muito boas startups nessa fase de aceleração. E agora a gente está num momento de atração de startups para cá. E aí, quando você tem criação, retenção e atração de startups, o dinheiro vem, porque nós temos boas pessoas aqui. E é um ecossistema. Para eu ter boas pessoas e atrair startups para cá, eu tenho que ter entidades aqui, como Senai, Senac, Sebrae, Sociedade Rural, a CIL, bem estruturadas para receber essas startups aqui em Londrina e ficarem aqui em Londrina para que os fundos de investimento venham para cá com o dinheiro. Porque hoje o agronegócio, vai falar, vamos vender commodity. Cara, o dinheiro fica aqui, mas o dinheiro do commodity, ele vai para Faria Lima, vai para outros lugares, até mesmo para as propriedades que acabam não ficando aqui em Londrina. Né? Grandes produtores residem em Londrina, mas têm propriedades espalhadas para o Brasil inteiro. E a gente precisa trazer esse dinheiro para cá de volta. E no agronegócio está vindo pela tecnologia.
pela tecnologia de bioinsumos, e é legal o agronegócio porque a gente fala em inovação, startup, inovação, remete a aplicativo. Tudo vai ser ou iFood ou Uber, né? Uhum. Não, a gente pode trabalhar tecnologia, por exemplo, no agronegócio igual a Dioxit, com tratamento de semente, com pesquisa, inovação. Então a ideia é essa, não precisa necessariamente ter um aplicativo para ser inovação. Você pode fazer uma inovação melhorando um processo, criando um produto novo, e isso para o agro funciona bem. A biotech, né? A farmatech, que é os próximos... Exato. É onde o dinheiro vai bombar agora. Health Tech, por exemplo, de saber... Health Tech é onde o dinheiro vai bombar agora nos próximos anos aí, tá nisso aí. E quer dizer, Londrina aí, ó, outra mistura boa que daria, hein? É agro, né? Dinheiro, né? É área de saúde, porque a gente tem aqui uma área fantástica aqui, né? Da saúde. E tecnologia, né? A gente mistura tudo isso aí. O agronegócio acabou sendo chancelado pelo MAPA como o primeiro polo de inovação do agronegócio do Brasil. Eles viram o movimento que a gente estava fazendo, falou, precisamos replicar isso para o Brasil inteiro. Hoje tem mais de 20. Mas o primeiro foi aqui, né? E a Sociedade Rural do Paraná, junto com as empresas da região, que foram as precursoras, né? Junto com a Agrovale, que é a governança. E esse esquema de juntar as coisas foi o que a gente foi aprendendo no meio do caminho e houve a necessidade de conectá-los. Como a gente conectou, aí foi via Estação 43, que o Roberto pode falar mais sobre. Conta aí pra gente agora. Explica aí pro pessoal o que é a Estação 43, quem faz tem que falar o porquê da Estação 43, né? Quando a gente chegou aqui, nem sei se estava gravando ou não, você falou assim, a importância de reter talentos e tal, né? Eu não sou daqui, eu sou de Ourinhos. O iFood, eu fui para Joinville, né? O iFood depois me convidou a ir para Campinas, né? Que é onde eles estão. São Paulo, Campinas e tal. Eu decidi ir abrir loja em shopping em Curitiba. Ele não quer nem saber mais de shopping em Curitiba. Sorte que não foi loja para vender camisa do Corinthians. Às vezes, imagina, nessa época aí, se fosse mundial... Mas eu fui também por causa da minha esposa, que ela conseguiu um emprego lá, fui junto, né, e tal, né? Mas aí depois, eu decidi retornar. E aí eu fui escolher uma cidade, e aí eu falei assim, vou voltar para Londrina, porque eu sei que lá é uma boa cidade, né? E aí, não que eu seja um talento, né? Mas vamos lá. Eu voltei por quê? Porque eu vejo que aqui tem uma integração, eu consigo fazer conexões. O Estação 43 existe basicamente para isso, né? Então, Estação 43, porque foi escolhido esse nome? Londrina, né? Tem referência com café... né? Tudo que a gente vai aqui em Londrina tem uma referência do café, um histórico, né? Capital mundial do café e tal, né? E precisava das ferrovias, né? Então, o Estação faz uma referência a esse passado e a esse momento que a gente acredita que nós somos de ponto de integração, né? Entre as pessoas. Aí 43 é o nosso DDD. Então, foi escolhido esse nome. Estação e 43. Exatamente, E a função do Estação 43 é fazer uma gestão, né, desse ecossistema de inovação, né, para que os talentos fiquem e para talentos virem para a cidade, né? Então, fazendo a conexão entre os atores. Para não ficar tão, né, algo tão intangível, né? Quando a gente fala ecossistema de inovação, lá na biologia, ecossistema, né, é um ecossistema que tem várias espécies, né, convivendo, e elas têm que manter um equilíbrio, né? Porque aquele equilíbrio é bom para todo mundo, né? Então, é uma forma de sobreviver. Então, foi escolhido esse nome, eu fiz um MBA em cima disso, então, lá na década de 90, fez uma referência, né, um pesquisador lá de Harvard, que as empresas, né, elas não estão isoladas, né? Uma empresa, ela faz parte, né, de um contexto que ela tem que interagir até com os concorrentes, né? Então, ele criou o termo que teria que fazer igual no ecossistema de biologia, para ela sobreviver, né? Ela precisava criar o seu ecossistema de negócios, que é você ver quais são os atores que você precisa interagir, né? E ter um equilíbrio para você conseguir sobreviver. E o ecossistema de inovação, ele é basicamente isso. Os diferentes atores, as universidades, o poder público, os empresários, as associações, os sindicatos, né? Eles estão aí e eles se interagem, né? E a interação deles
vai dizer se o ambiente é bom ou não para você ficar lá e empreender, né? Então, o ecossistema de inovação, na prática, é a interação desses atores. E a Estação 43, ele tem como premissa fazer essa gestão. Fazendo bem rápido uma referência, lá em Recife, como toda a área, né, a princípio, né, na média, como toda a área portuária, área com bastante prostituição, tráfico de drogas, criminalidade, né? E lá em 2000, né, no começo de 2000, os professores começaram a se reunir lá e montaram um instituto que chama César, que é Centro de Estudos Superiores Avançados de Recife. E esse César começou a capacitar pessoas lá no Recife, né, e gerar resultado lá. O que eles viram? Que se eles continuassem focando nisso, eles podiam modificar ali aquele local. Então, junto com o poder público, eles pegaram uma região de Recife e transformaram o que eles chamaram de Porto Digital. É um bairro, basicamente, e lá foi feita uma lei que empresas de tecnologia que se instalassem lá teriam uma alíquota de imposto muito baixa. Sim. Então, eles transformaram aquela realidade, né? Então, o Porto Digital em Recife, ele é uma das áreas do país que mais capacitam em TI, uma das áreas mais ricas do país, né? E isso, quem faz a gestão de lá, né, é um instituto, tal qual o Estação 43, que ele faz a gestão lá do Porto Digital. O Estação 43, ele tem também como esse foco aqui em Londrina, alinhar para que as universidades estejam alinhadas com o mercado, né? A primeira grande entrega foi o Festival de Inovação de Londrina, né? A gente até estava comentando, né, um pouco quando a gente chegou aqui. Até o final do ano, eu estou como superintendente do Estação, então eu estava à frente, né, para entregar esse primeiro grande festival. A gente teve mais de 3 mil pessoas lá, e o foco é isso, é a gente criar oportunidade para quem está aqui, né, trazer novos talentos, né, e não ser nada utópico, né, ter entregas de fato. Então, uma próxima, o que a gente pretende fazer, um centro de inovação para a cidade, né, começar a trazer mais cada vez esse tema para ter novos Renans, né, novos Anas, novos Cornetas, novos Robertos, né, Amanda, e que está ali nos bastidores. Sim. Esse é o foco do Estação. Sim. Eu ainda acredito que um dos principais focos do Estação é conectar todo mundo. Porque às vezes o agronegócio está lá na castinha dele lá, tá desenvolvendo tecnologia e tal. E aí tem o Constru Hub, que é do pessoal do CEAL, do Sinduscom. Sim. Estão lá desenvolvendo também o negócio. Às vezes está na mesma cidade, na mesma região, e tem tecnologias que convergem, que consegue solucionar o problema um do outro e não se conversam. E o Estação 43 veio para melhorar essa comunicação, sendo um conector. Né? Então hoje, por exemplo, o Conselho Consultivo do Estação 43 possui o presidente, o vice-presidente de todas as governanças de Londrina. São 12 ao total. Vai desde o agronegócio, passando por comércio, passando por indústrias, eletrometalmecânico, químico materiais, audiovisual. Então, imagina, tem 12 governanças que se reúnem a cada 15 dias para discutir interações. E quem mantém, que é o Conselho de Administração, são as entidades. Então, a Sociedade Rural do Paraná, a CIL, o TFPR, o EL, o governo, Londrina, Paraná, o governo do Paraná também junto. Então, nós juntamos todo mundo para falar sobre inovação, como podemos ser uma cidade mais inovadora, juntando todas as pontas. Acho que esse é um dos grandes papéis da Estação. E isso faz relação com outro termo que eu ouço bastante aqui em Londrina, cidade inteligente? Sim. Cidade, agora colocando quando eu estava no poder público, né? Não sei o que tem em 2025, mas quando eu estava no poder público. Cidade inteligente é uma cidade que trata bem o seu cidadão, né? E uma cidade inteligente tende a falar que é uma cidade mais eficiente. Então, não é só tecnologia, né? Ela pode ser para tudo, exatamente. Quando eu estava no poder público, teve o primeiro projeto da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, trouxe como proposta um projeto piloto da Rua Sergipe. Né? Eu fui nas empresas desse projeto. Então. E aí, assim, o desafio é tão grande que
foi feita uma pesquisa, né? Pedi para fazer uma pesquisa do que as pessoas entendiam que era cidade inteligente. O cara falou, cara, cidade inteligente é eu ter trabalho. Uma mulher falou assim, cara, ter cidade inteligente é o meu marido não me bater. E aí você fala assim, né? Então, assim, inovação é para chegar para todo mundo, né? Então, assim, Sim. cidade inteligente é uma cidade que ela, de alguma forma, consiga entregar valor para todos os perfis. Exatamente. É um grande desafio. E aí eu vou te fazer uma pergunta que acho que vem junto aí. Legal. Inovação. Uhum. Uma palavra muito bonita, né? Legal porque a gente pensa no ambiente empresarial, sempre está ligado com a ideia de trazer mais dinheiro, tal, negócio. Mas a inovação só faz sentido quando ela impacta positivamente a sociedade? É isso? Sim, ela tem que, na minha visão, tá? A inovação, ela tem que gerar impacto positivo na sociedade, mas o impacto positivo pode ser também gerar nota fiscal, né? Porque, no meu entendimento, gerar emprego é uma das melhores políticas sociais que a gente tem, né? Que a gente consegue trazer oportunidade. Sim. Então, a inovação, se ela não gera impacto na sociedade, ou se ela não vende, na minha visão, é uma invenção que pode ser muito legal, mas não vai trazer benefício para ninguém, né? Entendi. Então, para mim, a diferença clara entre invenção e inovação é essa, né? Invenção, é uma coisa nova, exatamente, né? Mas inovação, ela melhora algo para alguém, né? E é isso. É isso. Ou seja, não só no sentido financeiro, né? Mas assim, quando você fala aí de outras... Muito pelo contrário. Outras coisas de inovação aí que você está falando, inovações que vêm de tornar as cidades mais inteligentes e tal, mas o que é essa inteligência, né? O que nós vamos inovar? É o sentido maior, né? Sim. Voltando para o tema de cidade inteligente, né? Por exemplo, foi feito uma capacitação em marketing digital com os empresários da Rua Sergipe, mas muitos ainda não é a realidade deles, né? Então, assim, cara, para mim não adianta, eu ainda tô na minha, né? Então, assim, a inovação, ela não é necessariamente lançar um foguete, né? Ela tem que fazer sentido para as pessoas. Então, o marketing digital, dando exemplo, né? Ela foi inovação para algumas pessoas que receberam esse conteúdo lá na Rua Sergipe. Mas para algumas outras, né? A inovação o cara tá no papel, é um sistema que ela vai colocar, né? É uma melhoria de processo, né? A gente colocou, por exemplo, um semáforo que ele fazia um ruído para deficiente visual. E aí o que aconteceu foi que as pessoas reclamaram porque estava fazendo muito barulho, né? Então, assim, a inovação, ela tende a mexer com o status quo, né? Então, assim, esses empresários lá, eu não lembro a quantidade de empresários, trazendo esse exemplo, que ele é muito importante. Esse projeto da Rua Sergipe, né, só para todo mundo entender o que ele era. Era trazer câmera de reconhecimento facial ali naquele perímetro. Se alguém tivesse assalto, se alguém tivesse foragido, entrasse naquele perímetro e avisar a central que estava na guarda municipal. Mas também colocar câmeras de inteligência artificial para ficar olhando o trânsito para ir mexendo no semáforo, né? E também capacitar os comerciantes ali da rua em marketing digital para eles começarem a falar, pô, a rua tá digital, vocês têm que começar a estar no digital também. Mas vamos lá, isso aí é o que aconteceu. Agora vamos na real, vamos o que aconteceu. Expectativa e realidade. Exatamente. Eu lembro que até falava-se que se aquilo desse certo, funcionasse, a tendência no futuro era algo assim, tipo, vai dar para ter os lojistas analisarem quantas pessoas passam por dia, quantas entram na loja, qual a região da rua ali, em qual quadra da rua que tem mais movimento, enfim, toda... Realidade, vocês pintaram os banquinhos de marrom. Conta agora o que aconteceu. Essa foi a inovação, né? Não, na realidade instalou tudo, 100%. Mas a rua, só os 4 semáforos tinham IA, os outros não. Então, geravam desequilíbrio nos outros sistemas. Na de reconhecimento facial, funcionava, mas ele não estava integrado com as polícias. Então, ele não tinha... Ele tinha como funcionar, mas não tinha essa conexão. O pessoal da capacitação
chegou lá e falou assim, meu, a minha realidade é outra, eu quero ficar vendendo aqui. Então, assim, só falando, inovação tende a mexer com o status quo, tem que gerar valor, né? Mas, e cidade inteligente, tentando trazer o tema junto também, tem muito desafio pela frente. Mas muito desafio. Moral da história, uma cidade inteligente é uma cidade inteira. Não é uma rua só. Moral da história. Uma rua só inteligente no meio de uma cidade burra causa um caos desgraçado. Não, e tem outras. Eu acho que assim, o engenheiro gosta muito de conta, né? Eu falo com cabeça muito cartesiana. Mas a questão é, tecnologia e inovação não é fim. A gente colocou tecnologia ali, vou falar para você que tem várias cidades dos Estados Unidos que não tem aquela tecnologia que a gente instalou na Rua Sergipe. Tá? Sim. O problema é que, se eu não considerar pessoas nessa equação, não adianta de nada. Não. Tecnologia nunca é o fim. É sempre o meio, para quê? Para eu melhorar a vida da pessoa. Se eu não entender isso, eu posso colocar qualquer tecnologia. Posso trazer a base do Elon Musk para cá com a maior tecnologia possível. Se a gente não tiver pessoas entendendo que isso vai ser bom para a vida delas e como vai ser bom, vai ser dinheiro jogado fora, vai ser tecnologia jogado fora. Sim. E até um regresso, por quê? Acontece muito isso no agronegócio. De startups que chegam lá na porteira, bate palma lá, falam, vim trazer uma solução aqui disruptiva para você, você vai dobrar a sua capacidade e tal. E nas primeiras vezes o produtor vai e aceita. Só que aí acontece que ele só leva a tecnologia, ele não entendeu o solo, ele não entendeu direito. Fiasco. Na próxima startup que bate lá, já tem uma plaquinha. Não aceitamos startups. Eu já passei muita fazenda com porteira com essas plaquinhas. Não aceitamos startups. Sério? Aí na próxima vez que vir uma tecnologia para a Rua Sergipe, qual que é a primeira coisa que eles vão falar? Sai fora. não vai dar certo. Sai daqui. Já vem uns Não loucos vai dar desse aí. certo. É um desafio. Exatamente. É um grande desafio. É a cabeça verdade. das pessoas. Não, mas né? não é cabeça, não. Eu vou dizer pra você que é assim. Vou dar um exemplo muito prático. Qual é o seu ponto de vista? Vou te dar um exemplo muito prático. Tá vendo esse estúdio que a gente tá aqui, certo? Sim. Beleza. Tá uma estrutura bacana, legal. Eu tô pra te dizer que eu já vi estúdio aqui de podcast, estúdio em Londrina, que não tem essa estrutura que hoje a gente chegou aqui. Tá bem legal. Tá, mas esse é o quarto. Se fosse software, era a versão 4 dele, certo? Qual foi o primeiro? O primeiro foi... era assim o local onde a gente estava. Era um balcão. Menor. Não, era um balcão. Eu guardava todos os equipamentos dentro do balcão. Eu tirava lá para fazer aulas e para fazer alguns conteúdos. Esse foi o primeiro estúdio. Mas um saco todo dia ter que catar material, desmontar e guardar lá e voltar. Ok, beleza. Versão 2. Eu falei, agora isso aqui para virar uma fábrica, né? Conceito da fábrica. Preciso de deixar montado, porque aí fica mais... Montamos o segundo estúdio, que era o da Fernanda de Noronha. Legal, um monte de coisa, já começou a funcionar, as coisas já começaram. Dali nós começamos o podcast. Né? Primeiro podcast roots, microfone zoado, parecia que tinha uma caixa de ovo dentro, assim, era uma coisa maluca. Gravamos, passei muita vergonha, falei assim, vamos melhorar um pouco, melhorou, comprou os microfones, beleza. Estamos entendendo como faz isso, ok? Estamos entendendo, aprendemos, estamos mudando o nosso comportamento, porque não adianta ter uma parafernália e eu não ligar os microfones, não ligar o conteúdo, não fazer isso direto. Terceiro, nós montamos o da rua perto da Avenida Maringá. Da Jonathan Serrano, que era onde estava a agência lá antes. Montamos lá, tal, ficou bom, bacana, melhoramos algumas coisas, mas ele era menor, bem menor. E aí a gente sentiu a necessidade, principalmente começou a aparecer muita gente para alocar o estúdio. Porque assim, o cara quer fazer um conteúdo e fala, pô, legal aqui, a estrutura tá legal. Muita gente já gostava, mas a gente falou, caramba, ainda falta alguma coisa, falta isso, falta aquilo. Quarta versão, muito melhor, mais tecnologia melhor. Mas não é só a mudança física. Não é só a mudança da ferramenta. A cabeça e o comportamento estavam lá para a gente poder hoje desfrutar e aproveitar e entender o que é isso aqui. E ainda você foi tendo feedback de quem estava ouvindo. Isso, perfeito. É isso aí que vai mudando, exatamente. Sim. É o pacote completo, né? Tanto as percepções nossas quanto é isso. Exato. de quem É sobre isso. É isso, exatamente. Por exemplo, muita coisa não tinha no início, né? Sim. A TV aqui de retorno não tinha ali o cronômetro. Aí alguém chega e fala assim, olha, eu precisava ver o que está acontecendo, porque às vezes está fazendo uma live
E o cara quer ver o que está acontecendo ao vivo. E ele, para ele ver ao vivo, ele tem que ver ali o que está acontecendo e tal. Então, aí eu botou um retorno lá para a pessoa ver o que está acontecendo. E a gente comenta que inovação é sempre parte de uma dor. Hoje, assim, o pessoal fala, não, vou inovar, então eu vou pensar aqui que eu vou criar algo do zero, vai ser disruptivo, vou criar um Uber. Sei lá, né? Lá Sim, atrás, sim. lá. Mas não, o Uber foi de uma dor. Né? Ele analisou que, olha, eu saí do emprego e eu não tinha táxi disponível, mas o táxi estava na outra quadra. Será que eu não podia de alguma forma chamá-lo? E foi um problema. Toda vez que eu saía, não tinha carro ali, não tinha carro, e saiu de um problema. A evolução do estúdio também saiu de um problema. É o que você falou. Tinha gente que vinha aqui, eu preciso de uma live, eu preciso de um retorno automático ali em tempo real. Putz, vamos investir então para trazer uma tecnologia que eu consiga colocar o tempo real aqui e eu vou resolvendo em cima de problemas. Eles vão resolvendo o problema. O que eu queria só deixar assim, né? Para não ficar uma fala pessimista minha, né? Não, sim. Mas tirar essa ufania, tipo assim, vou colocar os equipamentos tops, vou dar um exemplo Não aqui, vai resolver. igual a sua versão Não vai resolver. 4.0. Sim. Eu, pô, assim, vai ser X reais, eu chegar, vou investir em um. Cara, não sei operar. Não Né? Não tem o público. É um elefantão branco aqui vazio. Meu conteúdo não gera público nenhum. Aí chegava pro sócio lá, depois o cara falou assim, você tá louco, você não me aparece mais com essas ideias aí, não, é desse jeito. Então, então, a cidade inteligente, ela não pode sair da caderneta para IA. Ela tem que fazer parte de uma jornada. É difícil, né? Sim. Cidade inteligente tem que ir para a versão 1.1, 2.0. É isso aí. Então tem uma jornada muito grande. Eu entendo, né, como eu trabalho bastante tempo com inovação, que o projeto da Rua Sergipe, ele serviu para o propósito, que era Londrina ainda tem que avançar muito em cidade inteligente, né? Tem que amadurecer a governança interna. Então, para a proposta que ela tinha, na minha visão, deu certo. Mas mostra também, só reforça isso. Não adianta você colocar um caminhão de dinheiro lá com equipamentos de última geração, você vai sair da caderneta para IA, e aí a pessoa não está preparada, e aí é a mesma coisa. É basicamente o que mostrou lá, eu lembro que eu fiz o diagnóstico nas empresas, é que as empresas, por mais que a gente esteja tudo no digital, mas a maioria das empresas não estavam usando o digital. Estavam muitas ainda só na caderneta mesmo, né? Então... Você vê, hoje aqui falando, né? Teve essa semana o lançamento de patinetes em Londrina. Eu vi. Sim, os patinetes estão por aí, por todos os lugares. Dando um rebolinho. Tá causando um rebolinho. Cara, de era, gente falando, não era nem pra ter isso aqui. Não, mas os negócios eu achei meio estranho. Tem uns lugares assim que eles estão meio que no meio da calçada lá, eu achei meio esquisito. Então, falei, cara, peraí. Que atrapalha, né? Dá uma atrapalhada. Então, isso que é acho que é a inovação. Tem um problema de micromobilidade em Londrina? Tem. Precisamos melhorar. Como melhorar? Quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Eu preciso ter uma infraestrutura completa e pessoas já bem estruturadas para usar o patinete? Ou eu coloco primeiro o patinete, depois para estruturar isso? Mas eu achei junto, Você viu? É legal pra caramba. O meu sócio Alex veio hoje de patinete. Ele pegou o patinete lá no sei onde. Eu tô Só um pouco teve que por fora. Eu só deixar vi que, umas duas como que tem. fala, ruas ali pra cima e tal, deixando a Maringá. Ele tem um perímetro que ele pode estar. Que pode estar, tal. Então, eu vi que tem os patinetes, mas eu não entendi, assim, se você pega e depois devolve no mesmo lugar, ou se tem um outro ponto que você devolve São ele. vários São lugares vários. da cidade. Isso. Vários lugares da cidade. E aí Eles estão espalhados por aí. Eles estão igual gnomos, assim. Por onde você passar, você vai ver um patinete. Eu dou um Google pra saber quais são esses lugares. Aí tem... Não, nem precisa. Acho que no próprio aplicativo, você baixa o aplicativo deles lá. Onde eles estão. E eles vão falar onde eles estão. E eles estão espalhados por aí. Tem vários amiguinhos deles aí. E vão Legal. multiplicando. Vão multiplicando. Mas o que eu tô falando é que já tem pessoas reclamando. Muito. Né? Em vez de tentar mudar a ideia, A chavinha. assim, pô, Não, eu achei vamos muito tentar legal. ajudar Sabadão a funcionar. Sabadão, era 1h da manhã, eu fui buscar minha filha, uma amiga dela, que ela estava na balada lá e tal. Aí, cara, daqui a pouco eu tô subindo a Higienópolis e dois meninos em cima do patinete. Falei assim, isso daí, se beber não dirija. Mas eu olhei e falei, esses daí deve estar muito legal. Subindo, sorte que... É limitado, é bem limitada a velocidade dele, acho que é 20 por hora. Acho que É micromobilidade mesmo. Mas é legal, né?
um Mas caminho os meninos curtinho tava ali. curtindo, né? Sabadão, isso. tinha acabado de colocar, É. acho que colocou o quê? No final de semana? Foi, acho que foi sexta-feira. E foi um movimento, isso é legal também, foi um Acho legal. movimento da governança de Londrina, da Londrina que é Inteligente. a governança Ah, de Londrina Inteligente, que tá na Estação 43. aham. Que É, Mobilizou articulou, esse Sim. empresário do Cazaquistão e tal. é. Enfim, tem capitais que ainda não tem, né? Parece que tem Uhum. 400 patinetes por Espalhado aí. por aí, espalhados. é muita exato. coisa. É muito, eles são vários. bastante, Cara. Eles vieram, muita eles vieram, coisa, é. eles vieram em. Você falou, tem gnomos que recolhem ele à noite. Tem os gnomos, é isso aí. Os gnomos recolhem, outros ficam carregando as baterias. É incrível, é uma, Ai, ai. É, é está uma loucura. inteligente, é isso, ó. Eu achei Aham. fenomenal, você também, É. né? Mas teve gente que vai causar Vai acidente, reclamar, tal. é. Então, é isso, Você né? tem que ir ajustando. Cidade Tem gente que vai dizer assim, Funciona. como colocaram patinete e não disponibilizaram capacete também? É, Eu só não gosto de uma coisa na cidade que eu acho que sempre aquilo não é muito tem, né? inteligente, aquilo é de mau gosto. Que é aqueles pauzinhos pra tudo quanto é lado, pintado, um de amarelo, um de azul e um de Ah. vermelho. Que é aqueles pauzinhos que parece coisa de cidade, desculpa, uma cidade pequena, aquelas coisas bem de... Qual pauzinho que você tá falando? É, tudo Eu não quanto me é lugar, é situei. coisa da prefeitura, É, mas eu eu acho acho que que a o cara pintura- devia fazer é. uma coisa mais de arquitetura, de design. Alguém devia falar pro cara, tem cores mais legais pra pintar esses boa, é pauzinhos. isso aí. Tem uns pauzinhos Já fica a coloridos aí. dica Pode aí ver, pra próxima gestão, pode né? ver. Quando você tá passando no lago, quando eles vão pintar as madeiras, assim, Sim, sim. é tudo pintado com 3 ou 4 cores. Parece que era Ah, coisa de mas parque eu de acho que, diversão mas eu acho que pequena. é de- Aquela aquelas ponte cores da suspensa bandeira que de tem ali. Londrina, Não, né? não interessa, é de mau gosto. a Caramba. concha acústica pintaram e pelo aí tiveram amor que de tirar, Deus. porque também Pelo amor de reclamaram. Deus. Porque, Ó, Londrina, café marrom. Pinta Opa. de marrom, fica chique pra caramba, vai ficar elegante. É a cor do mas não ano precisa- 2020. mais Você vê como é barato. difícil inovar, Mas, É. não, os caras vão lá e falam assim, meu amigo. Não, sempre vai parece ter um coisa de corneta que não pré-primário. gostou. Eu concordo que eu não começo esse negócio também. Ai. Eu tô pra te falar que eu não sou corintiano, bicho, mas se os pauzinhos tivessem pintado Preto e de branco ali, preto. Não, branco você já forçou, mas preto só. Vamos escolher uma Ai, ai, cor. Uma Isso cor aí. não precisa de 10 Monocromático cores. ali, Monocromático. Pintava de preto, ficava Não, legal. vamos passar essa dica pra frente. Gasta menos tinta, é uma tinta só. Mete um marrom café, Aí, ó. por que não? A nova Café, administração que tá ouvindo a gente aí, ó. Fica a dica, hein, né? Cara, exatamente. não, sério Procura o mesmo. corneta aí pra Não, eu vou dar uma sugestões. consultoria. consultoria de design. Cara, São Paulo, Ai. ponto de ônibus em São Paulo é muito legal. Uma estrutura de metal extremamente simples e coberta com placa de vidro lá e tal. Mas a estrutura é marrom café. Eu olho para aquilo e falo assim, mas por que Londrina, que é a cidade do coisa, não tem essa estrutura marrom Aham. café? Marrom café não dá, como que fala, tanta manutenção, porque é Sim. uma cor extremamente bacana pra gente escuro, aqui. é. Aham. E extremamente elegante, meu amigo. Vidro aqui não, aqui os caras metem um vermelho, um cinza. Falta um Vamos conceitozinho passar essa de informação pra frente. design, tá? viu? Não, faz sentido. Faz sentido. Exatamente. Pronto, falei. Mas os patinetes não mexam aí. Não E deixa ainda aí. tem o azul do patinete. É, né? o patinete azul, fica mas, tá ó, bem Eu louco isso. acredito que venha pela frente aí, a inovação corre rápido, né? Que se Uhum. a gente não colocar inovação tanto nas nossas empresas quanto na cidade, vai ficando para trás. Ah, com E certeza. vai ficando Sim. ruim morar, né? Conviver. Uhum. Então, Sim. daqui para frente, o patinete eu acho que é só o começo Também É. acho. sim. de muita coisa que É. tá para vir por aí. Entendeu? Eu tô querendo comprar uma moto elétrica pra mim. É, Daquelas isso aí. aquelas scooter, né? Tipo uma Exato, scooter exato. elétrica. Não, Bacana, bacana, Fácil fazer. de guardar, né? Fácil de guardar, economiza combustível, durante a semana, fantástico. Exatamente, Fantástico. exatamente. Exatamente E é assim, nem falando de inteligência artificial, né? Estamos falando de. Ó, É. coisa. Estamos falando de patinete, falando Patinete, de. é. Então, assim, É. a cidade, na verdade, a população, Sim. ela tem que acordar para tecnologia e inovação, porque senão vai ficando para trás, né? Uhum. Tem uma pessoa até que fala, uma palestrante, que o ser humano, eu tenho uma divergência com essa frase, mas copiando ela, né? Uhum. O ser humano vai ser substituído não pela IA, mas pelo ser humano que usa IA. Né? Exatamente. Então, o ser humano que não usa, né, vai ser substituído. É. Eu, como falo, eu tenho uma divergência. Eu acho É. que sim, a IA ela vai substituir alguns postos de trabalho, mas Uhum. vai criar outros, né? Então, a gente precisa se Uhum. atualizar. Uhum. Meu primeiro emprego foi como digitador,
na Folha de Nossa. Londrina. A máquina de escrever ainda? Não, mas era no computador, Ah, e aí tá. o que faziam? As imobiliárias, elas mandavam um CD do que elas Dos iam anúncios. publicar, dos anúncios, Dos anúncios. e a gente tinha que Digitar. né? Uhum. Lá pra sair na Folha de Londrina. Uhum. E aí, a internet tirou a vaga de digitador, Uhum. né? Aham. Mas E a tirou própria outras. internet É, chegou numa hora que tá verdade. tirando até o próprio jornal da Folha de Londrina. Exatamente, Só uma das Até o coisas. próprio ainda. jornal já tá indo pro O pacote. digitador tinha função há quantos anos atrás, você, Roberto? Pô, 20. sei 20 lá, anos atrás? Vai lá. Quem for abrir um MEI hoje, tem o KNAI de digitador ainda lá. Tem muita gente que Tem. usa para Fazer fazer algumas outros coisas, sim, serviços sim, e tal. outros Tem o serviços, KNAI digitador. E Nossa, nem eu nunca reparei aí sabe se tinha ainda esse KNAI. escrever onde a gente precisa mudar muita coisa ainda. Não existe mais nem a função, Pois é, e ainda mas existe ainda um tá lá. KNAI. Não, é umas coisas surreal. Eu lembro que até esses dias atrás eu dei risada. Você fica, olha, que é coisa que a gente que tá pagando, mas assim, eu tava vendo que tinha cargo público ainda de assessorista. Tem lá em Ah, Brasília? Em Brasília. Muito. Não, Assessorista. eu já O fui cara lá, recebe. Sério? Fica, É. E eles ganham bem. E ganham bem, meu amigo. Ganham bem. Ganham muito. Meu, não é mais bem. barato eles colocarem os elevadores, uma coisa mais moderna do que pagar o ascensorista? Tem Não, muito mas- lugar pra mas- gente mas inovar. é. Nossa. Muito lugar pra inovar. Inclusive no Congresso, né? Se botasse umas Exato. IA e a gente administrasse a Nossa. distância, falando assim, ó, bota aí, elas fazem negócio, a gente fica só aqui, ó, e aprovando e desaprovando. Eu não preciso mais de ninguém para Nossa. aprovar nada. Pra mim, eu Total. acho que lá Não é? na frente, assim, Total. ó, visão futurista. É, eu também já Uhum. pensei A nisso aí. gente vai substituir as urnas eletrônicas por Instagram. Coloca uma foto lá, todo mundo curte, o mais curtido é eleito presidente. É mais curtido Ó. eleito presidente. Isso aí, é. Não, é determinar. Mas na verdade, com a tokenização aí, eu acho que daqui a pouco vai chegar uma hora que a gente vai poder Exato, votar à é isso distância aí. total É aí. isso Vai aí. votar pelo celular, não Na precisa Estônia é nem ir assim já. nos Sem locais passar de pela votação, urna, né? é. Sem A passar pela Estônia é urna, bom acho Vai que ser pelo pela IP, internet, sei né? lá, né? Mas ainda não temos ainda uma estrutura da Estônia, né? Mas São pessoas. É, Primeiro é. as pessoas, Mas depois total, tecnologia é, e inovação. Sim. Sim, bem isso. E Bem falando aí, aproveitando o gancho, falando de futuro da tecnologia, que tendências tecnológicas que vocês acreditam que vão ter um impacto, assim, significativo nos próximos anos? Tá. Eu vou dar aqui a minha visão, né? A IA, a gente só tá no começo dela, né? Os Uhum. algoritmos, eu sou formado em análise de sistemas. Os algoritmos que usam IA são algoritmos já bem antigos, né? Que agora a gente tem né, tecnologia para implementar eles. Uhum. Com a computação quântica e a IA, a gente vai... Nossa, é um Não negócio dá nem que para não dá nem... imaginar onde vai chegar. Exatamente. É Não um dá. negócio que eu não consigo nem imaginar. É um negócio que É. está tão no começo, né? Então eu diria que a junção desses dois negócios é um negócio que me assusta e fascina ao mesmo tempo. É, né? é isso que você faz assim. É. Porque assim, se você pegar algumas inteligências aí e começar a mexer com elas, você vai descobrir que é assim, você vai dar uma quantidade de tarefas e de informação para ela e imaginar que ela vai conseguir lembrar do que você deu lá em cima. Ela já não consegue mais. Chega uma hora ali que você chega no limite dela, ela para porque ela não tem Aham. tanto Memória, né? processamento, memória, não é. dá. Ela fala, ó, parei e até aqui eu vou. Mas se você der isso num computador quântico, É um não negócio tem isso é- espaço para ela voltar e regredir na informação e buscar. Até, né? buscar O pessoal informação às e vezes cruzar tá, dados. tá ouvindo a gente. Não tem. A gente às vezes fala uma sopa de letrinha, né? Computador quântico. Cara, assim, ó, hoje, imagina a Marvel aí, né? Os filmes da Marvel, É. que os caras trabalham um cenário de Hollywood utilizando o computador quântico lá na frente. Homem-Formiga, diminuindo É. daquele jeito. Aham. O Homem de Ferro abrindo aqui toda a parte tecnológica na frente dele. A gente chega lá com computação quântica. É Uhum. grande processamento de dados que vai potencializar, E o mais criar louco novas que eu já coisas. vi sobre a computação quântica é que, assim, hoje na computação, o binário é assim, ou é ou não é, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente imagina na computação da inteligência artificial, como que ele processa uma imagem? Ele processa a imagem criando uma hash lá, né? Que é um Isso, número lá, número, então ele guarda. Aham. Então ele guarda a voz como dado. Sim. Ele guarda a imagem como dado, ele guarda tudo como Tudo como dado. dado. Aí aquele Ah. conjunto de dados.
Na computação quântica, ele não precisa fazer isso, não é? Exatamente. Ele pode guardar voz como voz, imagem como imagem, vídeo como vídeo, dado como dado. Ele tem Consegue Ele muda toda a distinguir. estrutura, Toda como a estrutura de como é pensada a a computação. É um negócio maluco. Foi porque ele pode ter um banco de dados e dentro do banco de dados ele lá acessar o texto, mas acessar o dado aqui é Exato, diferente. Hoje exato. não. Hoje é tudo guardado da mesma forma, né? E a gente já tinha teorias disso há muito tempo, né? De como fazer essa análise de dados sem ser linear, digamos Sim. assim. Aham. Só que não tínhamos ainda capacidade. Sim. Cada vez mais desenvolvendo equipamentos, a NVIDIA hoje, a NVIDIA, Aham. ela, aonde a gente imaginaria que uma placa de vídeo seria um grande processador de inteligência artificial. É. Por isso que a NVIDIA estourou. Porque Estourou. os chipsets que ela fazia para a placa de vídeo, que precisava de grande performance para jogos, ela virou para processamento de inteligência artificial. De inteligência artificial. E é Foi uma onde que ela, maluquice. onde que ela Explodiu, explodiu só pegar aí as últimas ações aí matérias, exatamente. É. A placa de vídeo hoje que a NVIDIA vende é um mínimo ali Sim, do negócio dela, do market share. E dando mais assim, um trabalho de futurologia, na verdade é o que já está posto aí, né? Por exemplo, hoje a gente consegue fazer uma música de uma pessoa que morreu, usando a voz dela e usando uma composição que nunca existiu. De quem que é o direito autoral disso, né? Então, assim, começa a criar várias oportunidades, né? Então, assim, falando no curto prazo, a IA, ela vem tão quebrando paradigmas, né? Que acredito que vai gerar uma transformação, até isso na advocacia, né? Na contabilidade, né? Isso vai mexer mas coisas muito totalmente. legais, como saúde, né? Você Sim. lembra daquele filme como Elysium? Sim. Que tem uma cápsula que a pessoa entra dentro da cápsula, a cápsula detecta qual é o problema da pessoa e já faz Sim. o tratamento ali Sim, e tal. sim. Nossa, incrível. Isso aí pra mim tá aí na esquina. Sim, Tá daqui a pouquinho. Já deve isso aí existir. deve ter. Em algum lugar já deve ter. Que é fantástico, né? Inclusive teve um dos palestrantes lá no FIU, ele falou sobre futurismo, né? Eu acho que o nome dele é Thiago Matos. Thiago Matos. Esse aí. Sim, Que é ele um falou negócio... ele falou de coisas assim que a gente acha que ainda não existe, mas ele falou já existe em tal lugar. Uma das coisas que me fascina, por exemplo, a gente falando de tecnologia, de computação quântica. Às vezes essa computação quântica aplicada à saúde já existe na Amazon para vender pílulas da juventude, que vai te fazer viver mais tempo. Então a nossa geração com certeza passa de 100 anos, porque ele já mexe no DNA, que é um negócio muito louco, assim, diferente. Eu fiz o doutorado em 2017, acho que é 17, 18, acho que foi. E um professor trouxe lá numa das aulas que a gente estava tendo um material que tinha acabado de vir de um estudo que tinha sido feito lá nos Estados Unidos, numa universidade, eu não lembro do nome, mas era basicamente o seguinte, foi a primeira imagem que eles fizeram do cérebro. Então, por exemplo, o cara viu um papagaio e aquilo foi jogar, e a inteligência escaneou a mente dele e viu o que ele estava registrando mental e jogou numa imagem. E era um vulto. Você via as asas mexerem, preto e branco, não tinha cor ainda, não tinha nada. Caraca. Ele estava lendo o que ele estava pensando. Estou vendo um papagaio e é uma arara que vai abrindo a asa. E é isso que você estava vendo lá na televisão Muito do outro louco, lado. né? Lá. Eles testaram em duas universidades, jogou pela internet para o outro para eles verem. E aí ele trouxe essa imagem, falou assim, tá, vocês estão vendo, né, 2017 mais ou menos, os caras estão vendo já o que está dentro do pensamento do cara lá, certo? Ninguém mais vai mentir no júri. Não, mas aí ele falou assim, você lembra da fotografia, você lembra da fotografia, quando fizeram a primeira fotografia, aquele negócio que era um borrão também? Ele falou assim, tá, a evolução também. Olha a evolução, aí para ver na fotografia que nós temos hoje, então, tudo começa daquele jeito. Sim. Quando que estaremos lendo pensamentos, imagens que estão sendo vistas? A parte da saúde, por exemplo, que você comentou, até o que eu já vi é que eles pretendem fazer gêmeos digitais, né? Hoje é o gêmeo digital, mas um gêmeo, por exemplo, os remédios, eles são olhando população dos Estados Unidos, população da Europa, né? E você ter uma réplica sua, primeiro você vai testar
um medicamento nessa réplica. Se der Pra ver certo, se dá você problema. colocar pra você, né? Isso, por mais doido que pareça, é o que eles estão pensando em Lembra fazer, o né? Ovelha De Dolly? você. Ó, teve um filme, eu não vou lembrar o nome, eu sou muito ruim de nome, assim, pra filme, essas coisas, música. Mas eu assisti um filme esses dias que era. Eles criaram vários do mesmo personagem, porque ele era tipo do FBI, assim, e ele era o melhor. Mas aí ele descobriu uns podres do FBI e saiu. E aí eles usaram o DNA dele pra fazer outros dele. Caraca. E a pessoa tinha a mesma asma lá que ele tinha, os mesmos problemas aquela cópia Quando tinha. é cópia, né? É, então é muito louco, né? Então, é uma das, assim, mas agora, olhando para o ser humano no futuro, eu vejo ele, vocês todos viram um filme que chama Wall-E, né, que é todo mundo sentado, acima do peso, Nossa. com óculos de Realidade virtual e as máquinas, todo mundo trabalhando, enfim, eu tô olhando para esse ser humano lá daqui a alguns Muito louco. anos, Minha alguns bons nossa. Tá anos, pra né? onde que ele vai ir? Eu espero É. que isso não viabilize, né? Como nós vamos Uhum. conviver com essas ferramentas, esse é o Nossa. problema. Né? É. Acho que a minha visão, assim, aonde a gente vai chegar, é baseada em dados. 100% baseado em dados. A computação quântica, tudo que a gente tem de processamento vai ser para analisar dados. E disso a gente imagina que dados é um grande lago de petróleo, onde a gente vai tirando produtos dali. Quantos derivados de petróleo a gente tem hoje, né? Uhum. Então a gente vai tirando serviços dali desses dados todos, seja da área de saúde, seja da área de, sei lá, de agronegócio, de serviço. Quanto mais dados capturados a gente tem, mais informações as empresas podem gerar negócios através dali. É. Tem 2 filmes, né? Um é um filme e Sim. outra série que eu acho muito legal. O primeiro é o do Steven Spielberg, que chama Player Number One, que foi gerado a partir de um livro animal. Todo mundo vive numa grande favela, só que compra videogame e gadgets para jogar virtual. Então a pessoa tem a vida dela na realidade, só que não tá nem aí para melhorar a casa. Ela quer trabalhar para juntar dinheiro para comprar uma roupa nova no jogo, que lá é a vida dela. É verdade. E aí, isso daí, para Ela mim, a vive gente fora da chega lá. realidade. A gente Sim. chega lá de alguma forma. E o outro é o Upload, que, se não me engano, é da Amazon, que a pessoa morre e aí você faz o upload da memória dela para Sim. nuvem. E Uhum. você mantém a pessoa viva. Aham. Então, quem tá aqui consegue acessar a pessoa lá, só que você tem que colocar créditos para ela ter uma comida melhor lá no outro lado, né? Aham, sim. Que Senão, louco. você não consegue. E aí É um a família... joguinho virtual, muito a louco. família virtual. que tá aqui consegue É. fazer videochamada, consegue Conversar com a acessar. pessoa? Pedir um Sim. conselho? Sei A lá. pessoa sabe que morreu e tá lá e ela continua tendo vida porque você fez o upload da memória e da vida da pessoa pra lá. Aham. É maluco, É veja. maluco, É muito bem legal. louco, é bem louco. Player number one e É igual, upload. tem uma outra que se chama Altered Carbon, carbono alterado. Isso, Altered Carbon. Você já viu? Não, também. Você tem um disco rígido que é o chip das suas memórias lá, com tudo que quem você é. Uhum. Tá num chip. Beleza? Aí, plá, morreu. Arranca o chip e põe em outro corpinho. E vai. Outro corpo. vai. É isso Outro aí, corpinho e segue o vai. jogo. Agora você é mulher, amanhã você pode ser homem e assim você vai. Minha nossa, mas é onde que vai arrumar esse corpinho? Tem que pagar. Tem que pagar. Aí vem os meninos do marketing que vão vender os corpinhos. Tem corpinho melhor. Tem gente que tem uma casa cheia de corpinhos novos, que são os mais poderosos. Nossa. É assim. Assim, Os pobres ficam com o corpo meia boca. meio E assim mutilado. vai. Oi? Ai. E assim Não, vai. aí se você puder comprar corpinhos assim, os cirurgiões plásticos vai Isso aí, acabar. imagina só. É, Ou criarem uma grande fábrica. Vão criar fábricas. Os cirurgiões bons criam fábricas. Ai. E fazem corpinhos em 3D lá, assim, ó, É. tem na impressora lá. É isso aí. É mais Nossa, ou menos assim, É, bem se louco. for pensar, é bem louco mesmo. É louco pra caramba. Então vamos aos patrocínios, né? Pra gente já falar aí. aqui já. A gente hoje está aqui no estúdio Agape, né? O estúdio que nós temos aqui que você pode fazer podcast, conteúdo para as redes sociais, filmagens diversas de cursos, dá para fazer também sessão de fotos, enfim, é um estúdio que
está aqui para ser locado para quem precisar, e eu não tenho o apresentador. A gente tem vários apresentadores aqui para te ajudar nesse processo. Eu quero fazer, mas eu quero usar só para cortes, eu não quero um programa direto. Não tem problema, vem aqui, loca, faz o conteúdo, coloca nos seus cortes. E se você quer realmente ter um podcast, é uma coisa inteligente para fazer conteúdo aí, para criar autoridade, tá? E toda a estrutura montada aqui, você só chega aqui, senta e pronto, tá tudo certo. Edição, imagem, transferência, a gente consegue fazer tudo para você, tá joia? Aproveita o estúdio que está aqui à sua disposição, estrutura bem legal para você usar aqui em diversos formatos de conteúdo aí, tá? Bom, esse estúdio, o estúdio Agape, ele está aqui também dentro da Agape Market Hub, tá? O que é a Agape Market Hub? A Agape Market Hub é a nossa empresa de marketing, tá? O que nós fazemos aqui dentro? A gente tem a parte de planejamento, então toda ideia que você quer ter, todo o conceito do que vai ser o produto, para quem você vai vender, que mercado você vai vender, qual tipo de comunicação você vai fazer, a gente vai conceber tudo isso, certo? Então a gente faz a parte de planejamento. Depois tem também a parte da agência, ou seja, a parte do design. A gente tem toda uma equipe de agência de design que vai fazer todo o material do rádio, TV, digital, campanha de tráfego, todos os materiais que você vai precisar, todas as estratégias vão ser criadas e administradas por esse time, tá? Depois tem a parte de criação de conteúdo, ou seja, a parte do conteúdo vem com uma estrutura para fazer a filmagem, para produzir os vídeos, para pensar no roteiro, para colocar isso em prática. Então a gente tem o know-how, tem tecnologia, tem equipamento e tem pessoas que estão aqui trabalhando fortemente para que isso aconteça. Por exemplo, né, o estúdio está aqui, os nossos clientes já desfrutam dessa estrutura dentro dos serviços que a gente presta. E tem também a parte de estratégia, que é onde a gente coloca ZupTalk, que é uma das ferramentas que a gente usa aqui para conversa, né? Então, você que precisa gerenciar conversas aí das equipes com inteligência artificial, conversa, redes sociais, Instagram, WhatsApp e tal, tem a ferramenta e tem também a parte de dashboards para tráfego, né? Gestão de tráfego também, tá? Então, Market Hub, né? Agape Market Hub, tecnologia, estratégia, design e conteúdo, tudo num lugar só para fazer a sua estratégia de marketing, sua comunicação de mercado ficar cada vez mais poderosa, tá joia? Tem também a Vergence, que é a nossa agência, que conecta influenciadores, criadores de conteúdo com as marcas. Eu preciso de um garoto propaganda, preciso de alguém para fazer os meus conteúdos, eu não faço sozinho, não dou conta. Ok, a gente faz o contato, identifica qual que é o seu produto, seu mercado, seu cliente, traça a melhor estratégia do tipo de conteúdo e conecta com quem vai fazer esse conteúdo para você, tá? Então, esse é o grupo que a gente tem aqui de soluções aí para vocês em negócios na área de marketing e comunicação, tá joia? Curta, comenta e compartilha. E compartilha a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, tá? Então, se você quiser acompanhar aí mais do podcast na Amazon, tá? Então, todas as plataformas aí, entra lá, curte, compartilha, comenta lá, manda sua pergunta, sua dúvida, nós estamos aqui para conversar, tá joia? Sigamos? Isso aí, sigamos. Eu tenho uma outra pergunta para vocês. Eu gostaria de saber, vocês são dois jovens, que conselho vocês dão para outros jovens, assim como vocês, que queiram vir a empreender e principalmente que queiram vir a empreender na área tecnológica ou startups? Acho que simples e rápido, assim, ó, sejam inconformados com o mundo de hoje, né? Acho que sempre tem que te resolver problemas. Se você vai hoje sei lá, seja no posto de gasolina, na padaria, na sua faculdade, no seu trabalho, e vê que consegue resolver um problema e fazer vida de pessoas melhores, como fazer? Economizando tempo, por exemplo, deixando um cara de ser digitador para que a internet faça isso e ele possa ter mais tempo para fazer outras coisas. Pense nisso. E acho que o principal, não precisa ser um expert em desenvolvimento de tecnologia se você quer fazer uma empresa e empreender. Você só precisa ter a linha de desenvolvimento de como vai fazer aquilo. Hoje tem muitas ferramentas que são no-code. No-code é que você não coloca nenhuma mão no código.
Então, às vezes, para fazer um aplicativo, para melhorar um processo, você não precisa nem ser programador. Você consegue criar uma empresa, vender essa solução, resolver o problema de alguém sem ser programador. O que às vezes acaba limitando, né? O pessoal fala, eu não sei nada de tecnologia, né? Não sei nada de programar. Então, a minha orientação, né? Para que você que está ouvindo a gente agora, falou, quero empreender. Vai, resolve o problema. Acha alguém que pague por isso e que depois o caminho vai se formando no andar da carruagem. Assim. Acho que seja inconformado. Queira resolver o mundo para ter um mundo melhor para a gente daqui 10 anos, daqui 20 anos. Acho que essa é o recado que eu deixo aqui para essa juventude. Bacana. Legal. O meu empreender não é para todo mundo. E tá tudo certo, né? Sim. Nessa era de coaches e Instagram e redes sociais, tem muita gente que olha só os resultados, né? E não vê que teve muito trabalho, né, envolvido nisso, né? E acha que o empreendedorismo, né, é para todo mundo, né? E como falei, não é e tá tudo certo. Primeiro, né, quem quer começar tem que ver se vai encarar como um negócio mesmo, né? Porque startup, na prática, é uma empresa que tem alta probabilidade de dar errado, né? Depende de muitos fatores para ela conseguir, né, ir para frente. Por isso que tem investimento envolvido, tal. Sim. Então, primeiro, eu acho que ela tem que conhecer o mercado onde ela tá, né? Então, se é uma pessoa que tem uma ideia e não é do mercado dela, então ela, no mínimo, ela vai ter que chamar alguém que é do mercado para estar junto com ela. Da área. Um sócio na área, exato, né? Sim. Então, tem uma ideia, né? Não é da minha área, chama um sócio, né? Se for da área, tenta não estar tão enviesado, né? Vai consultar aí os pares para ver se aquilo faz sentido, né? Depois que viu que é algo que faz sentido desenvolver, se conseguir desenvolver, ele mesmo manda ver, né? Senão, vai ter que ir atrás de ferramentas, ir atrás de outros sócios que saibam desenvolver, né? Mas eu acho que a primeira coisa que é encarar com negócio, com planejamento, meta, né? E ter que saber que se não fechar a conta, né? A empresa fale, né? Então, a primeira dica que eu dou é encare como negócio, né? Depois, vê se, né, conhece bem o mercado e manda ver. Isso aí. Legal. Eu gosto muito de uma analogia que o Roberto me fez lembrar agora, de que o empreendedorismo, ele é muito como uma composição de trem, né? Porque o empreendedor é o vagão, é a locomotiva que puxa um monte de vagão. Para uma empresa, eu tenho que ter o empreendedor, que é o vagão, e vários... que é a locomotiva e vários vagões. Você imagina se todos os trens fossem locomotivas e não tivessem vagões. Sim. Ou imagina que se todo mundo fosse vagão e não tivesse locomotiva para puxar. E tá tudo bem. Sim. O quanto antes você entender se você é locomotiva ou vagão, melhor você vai se dar bem na vida. E mais rápido que aí você você vai se dar bem foca na vida. naquilo. Exatamente. E tá tudo Não bem. fica Se você não é empreendedor, você pode ir atrás de um empreendedor, porque o empreendedor precisa de vagões. E você, compondo a equipe de startups, fala, eu faço o bem aqui que eu faço sendo vagão. Vamos junto, a gente precisa de pessoas assim também. Eu já tive uma software house há uns anos atrás, e, o que vinha de gente, né, assim, sempre com as mesmas referências. Um novo Uber, né, um aplicativo para festa, um novo WhatsApp, e criticando um novo iFood, né? Só que assim, o produto digital ele não é simples, né? É muito difícil, né? Então, por isso tem que encarar como negócio, né? Então, esses produtos eles têm uma evolução, tem muita gente muito boa envolvida, né? Então, tem que pensar simples, né? E encarar como negócio, porque senão sempre vai ter aquela angústia, né? A Delivery, por exemplo, cara, depois que a gente vendeu, sem brincadeira, mais de 5 pessoas vieram falar, mas eu já tive essa ideia e tal. Cara, teve, mas teve não a ideia, executou. não fez nada. Então, Ideia, muitas Tem ideias. gente que diz assim, roubou a minha ideia. Boas ideias, como diz aquele ditado, o inferno está cheio. Exatamente. Várias boas ideias. Exatamente. Aí você sai desse público, não quer entrar e desenvolver, Sim. Segue a vida, né? Não vai depois ficar falando, não, tive essa ideia e tal, né? Só segue a vida, eu acho que é melhor. Sim, legal. Eu tenho mais uma pergunta, você quer fazer antes? Não, pode fazer, Ana, pode fazer, querida. Vamos lá.
Como vocês disseram que foi no início desse ano, a empresa de vocês está com 7 meses. Uhum. E qual a visão de futuro que vocês têm? Como que vocês veem a empresa daqui, sei lá, 3 anos? A gente tá bem alinhado, o Roberto fala. Tá. A estratégia é uma só. A gente tem outra, na verdade, com o fundo, né? Nós temos outras estratégias. Uhum. A operação, ela tem um plano de 1 e 2 anos, né? Que a gente vem executando ele, né? E vem conseguindo executar o plano, né? Mas eu e o Renan, por exemplo, né? A gente é muito caro para estar numa operação igual essa, né? Então qual que é a nossa estratégia? A gente vai estruturar ela, né? A gente já tem um outro negócio que a gente já está pensando, né? Porque hoje ela já roda bem, né? Então, Sim, a estratégia basicamente que a gente tem é que os negócios tenham sinergia entre eles, né? Sim. Então, que o outro negócio tenha sinergia, mas não que a gente vai abandonar esse, né? Sim, A gente vai colocar o gás que a gente precisa colocar nesses 2 anos, como a gente colocou, como vem batendo as metas, né? A gente acredita que vai dar certo, mas que a gente não pode ficar preso a um modelo de negócio, né? A gente tem que ir estruturando, né? Então, basicamente, a gente está colocando ovos em várias cestinhas, Sim. mas que todas estejam dentro do mesmo mercado, vamos falar assim, né? Porque hoje a gente atende de forma muito genérica o mercado com a gestão de WhatsApp, de Telegram, Instagram. Mas temos algumas outras áreas desassistidas que fazem parte do nosso grupo de investimento, que é a área imobiliária, que é a área do agronegócio, que é a área de setor público, GovTechs, por exemplo. Sim. Então, a nossa ideia, como a gente acaba sendo locomotivas, né? A gente acaba puxando outros negócios e conectando. Tem imobiliária que precisa de gestão de atendimento de WhatsApp? Opa, tem. Tem, né, agronegócio que precisa de inteligência artificial, analisando dados ali em tempo real de um criador de gado? Opa, tem. Tem cidades inteligentes que precisam da tecnologia que a gente tem know-how? Tem. Então, vamos conectando isso e mudando a vida das pessoas. É importante falar que não é perder foco, né? Na verdade, tá alinhado a uma estratégia. Tem muita gente que abre 20 empresas e não faz nada acontecer, é né? muito bem orientado. Então vai estar orientado. Então, o plano dela é exatamente esse, né? Focar em um crescimento, né? A gente tá aí de 25% a 30% ao mês crescendo, que está junto com o nosso plano de negócio, mas a gente vê o que é o momento que a gente precisa dedicar à estratégia do grupo, né? Que é abrir uma outra frente. Legal, bacana. Bacana. Muito bom, hein? Vocês realmente são locomotivas, sem dúvida nenhuma. Sim. Meninos, muito obrigado pelo papo, conversa boa, valeu a pena a gente bater esse papo aqui. Pena que ele é corintiano. A gente vai sair para tomar uma cerveja. Você também? Isso. Não, a gente foi assistir o jogo do Corinthians porque nós somos corintianos. Mas a gente não Você assistiu também o é jogo. corintiano? Só com essa camisinha verde, só para Eu dar achei que era palmeirense. Mas a gente pode assistir um jogo junto, pô. É isso aí. Podemos assistir o jogo junto, não tem problema nenhum. Vai que sai um negócio ali na mesa de novo. Então. Não é verdade? Opa, eu vou preferir o negócio porque eles que se lasquem lá com o futebol lá, e eu sou bem dessa, né? Então, com corneta, vocês vão no bar tomar uma cerveja, mas aí, como eu não sou muito de cerveja, aí pra eu estar junto, pode ser um café. Então. Combinado. Geralmente, os jogos do Mundial é de manhã, à tarde. O Corinthians provavelmente vai estar... Né? No ano que vem a gente tem boas oportunidades. Pô, louco, hein? O corintiano é assim, né? Corintiano cara. É sensacional. O bicho tá lá da draga desgraçado, mas ele tá firme na defesa da imagem dele, cara. Os caras... Não, mas eles têm que dar risada, eles têm muito que comemorar. Eles terminaram o ano muito bem. Isso aí. Se o ano tivesse começado da metade do ano pra frente, cara, vocês tinham... Arrebentado. Tem arrebentado. Exatamente. O cara que fez a aposta no começo do ano pro cenário que o Corinthians terminou, cara, ninguém imaginava. Ninguém imaginava. É inimaginável. O cara tava falando que ia melhorar, mas no fundo tava... Ele tava com medo, assim, meu Deus, segundona de novo, não vai dar. Vai até pagar a arena, imagina só. Quem que imaginaria? Olha só. O Pix? Já fez o Pix lá? O meu tá lá. Pior que eu fiz. Os caras fizeram o Pix. Nossa. Ajudar um pouquinho o tijolinho lá, né?
Os caras doaram pro Igor, brincadeira. Depois dessa, vambora. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Legal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, valeu, obrigado. Boa.